Olá a todos. Ontem fui ver um filme ao Corte Inglês chamado Verdades Difíceis. Fui ver porque alguma da crítica estava a elogiar a atriz e o próprio filme, e eu gostei mais ou menos da história. Eu não sei se vou contar o filme até ao fim, portanto, eu vou se calhar contar coisas do filme que se calhar não querem ouvir, e quem não quiser ouvir é melhor desligar para depois ver e estrear-se a ver. Mas eu, como nunca me importo que me contem o fim dos filmes, porque não é o fim, eu não vou por causa do fim, eu vou para ver o que é que acontece, nunca me importo com isso, também não tenho problemas em contar. Então vamos lá. E o filme era a história de uma mulher muito zangada com a vida, ah, era casada com um homem e tinha um filho com 22 anos. O filho é que tinha 22 anos. Ela devia ter a minha idade. E a zanga dela com a vida, com o mundo, quanto ela se zangava com as pessoas em casa, se zangava nas lojas, se zangava com a irmã. Essa raiva, para já, não me pareceu, até já vi filmes com esta atriz, e não me pareceu que fosse uma grande interpretação da parte dela. E estava-me a desanimar um bocado, mas todo o filme me estava a incomodar muito. Uh, a incomodar-me. E eu, às tantas, pensei, porque para que é que eu vim? Comecei dentro do filme a pensar assim, mas para que é que eu vim? Ainda por cima tinha ido de Uber para lá, porque queria chegar a horas, aquilo era às 18h45 e tinha ido à praia antes e queria chegar a horas e não queria estar a procurar lugar. Depois até aconteceu, o amigo com quem eu fui deixou a carteira dentro do Uber, portanto tínhamos ido para o cinema com o stress de será que eles vão ligar, os do Uber, a dizer que encontrou a carteira. E eu tenho um bocado a teoria que eu tenho que escolher muito a dedo. Eu tenho a ideia de que quando a gente se mete muito em coisas de fora, há sempre questões a acontecerem. Nunca é bem uma coisa linear e há sempre probleminhas. Ou este Uber por não sei o quê, ou porque o Uber pode dizer uma coisa que a gente não concorda nananã, e ficamos a moer, ou porque o filme nananã, ou porque no Corte Inglês aconteceu não sei o quê. Portanto, eu tinha ido de Uber, eu não vivo em Lisboa, portanto tinha ido, tinha. E dentro, então, isto tudo para dizer que eu estava dentro do cinema a pensar: porquê? Porquê que eu vim ver este filme? Porquê que isto me está a incomodar tanto? Por cima era assim um filme inglês que tem um tipo de realização muito familiar. Pelo menos o tipo de realização deste filme em específico era muito familiar. Até acho que é um realizador conhecido. Muito familiar. Parece que nós estamos dentro da casa da pessoa. Nos filmes americanos há uma maior distância entre nós e aquelas pessoas, e aquilo parece que podia ser a nossa cara. A gente está a respirar aquela casa. E aquilo estava-me a incomodar tanto, até que eu perguntei a mim mesma: Oh Marta, tu estás-te a incomodar porque achas de verdade que o filme não é bom? Ou tu estás-te a incomodar porque isto tem a ver contigo? Porque este filme tem a ver contigo? Qualquer coisa. E tu. Então, se assim for, está caladinha e aproveita este filme como cura de qualquer coisa, porque este nível de incómodo, a ver um filme, ou das duas uma, ou eu vou ver um filme de ficção científica que realmente não gosto nada
e então realmente é um desperdício de tempo, ou se é um filme sobre emoções e que me está a incomodar tanto, suspeito que seja qualquer coisa que esteja a tocar aqui nas teclas certas dentro de mim, então aproveita isto como trabalho interior. Não podes fugir daqui, não é mau o suficiente para que tu saias a meio do filme. Então, ser curiosa contigo, então em silêncio pedi às minhas defesas para relaxarem, porque eram as minhas defesas a erguerem-se e depois a porem na mente a dizer se calhar não é bom este filme, se calhar até podemos ir embora, se calhar e arranjar críticas em tudo, eu, nesta atriz, naquela, não é? Aquilo estava-me a criar embaraço, aquilo estava-me a criar imensas emoções. E depois era muito cru, a mulher era muito má, é difícil que era má nas lojas, era má em casa, era demais. E eu pensei, isto não é verosímil, e é por isso que me está a irritar. Mas depois pensei, se isto for uma metáfora, é uma coisa de tal forma ampliada que é óbvio que é muito pouco provável que alguém seja assim, ou há pessoas assim, mas não de uma forma quase anedótica, de tão desagradável. E mesmo assim as pessoas a permitirem. Então, se for uma metáfora, o filme pode ser bom. Se isto for uma metáfora, pelo menos a minha leitura da nossa sombra, da nossa raiva, há aqueles 4 sentimentos básicos. E depois destes 4 é que derivam outros, que é o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. E a raiva é um sentimento que está dentro de todos nós. E ver aquela mulher com tanta raiva, como se toda ela fosse raiva, eu só apaziguei quando pensei, ok, isto é uma metáfora para a raiva que todos temos dentro de nós. Porque mesmo ela, não era possível viver assim. Mesmo ela sentava-se no dentista e começava quase a insultar a dentista, e claro que a dentista parava e dizia, então é melhor procurar outro consultório. Ora, uma mulher de 50 e tal anos, a que lhe acontece isto 10 vezes na vida, aprenda que tem que se calar, nem que seja por cinismo. Portanto, para conseguir uma consulta de dentista ou qualquer outra coisa até ao fim, ela sabe que terá que se calar, que não pode estar naquele festival. Portanto, não era verosímil nesse sentido, porque as pessoas, caso não tenham um atraso, aprendem a conter os seus impulsos para que a vida ande. E a vida desta mulher andava. Ela tinha uma casa organizada, ela, enfim, tinha uma vida funcional e, portanto, com aquele nível de raiva a despejar nos outros não era possível. E o filme dava a ideia que aquilo não era uma fase que ela estava a passar, dava a ideia que ela era sempre assim. E era por isso que eu achava que não era verosímil e então comecei a não respeitar o filme. Mas quando eu vi como uma metáfora, pensei, então vê, esta mulher, Marta, não és tu. E é por isso que isto está a incomodar tanto. Não é verdade que durante muitos anos tu foste esta pessoa muito zangada, mais polida nesse sentido, mas ainda assim muito zangada, que podias ter amado melhor os teus filhos, que podia ter amado melhor quem estava à tua volta. Não é verdade que as pessoas que estavam à tua volta, dado o amor que te tinham, não foram também complacentes e também não foram condescendentes, dado o amor? Então, porque este filme está a te incomodar tanto porque te custa admitir as tuas limitações, as tuas falhas, os teus erros. E isto é que te está a incomodar muito. Mas já que não podes sair daqui, não queres sair daqui, alguma coisa te está a prender esta cadeira, vê o filme.
vê o filme e sente todo esse desconforto que estás a sentir até ao fim. E deixa isso passar através de ti, porque se tu permitires entregar-te a este filme, se as defesas baixarem e tu não tiveres interiormente sempre em permanente crítica do filme, talvez possa ser aqui uma grande oportunidade de tu curares esta parte desta zanga, que apesar de tu, nos últimos anos, já a teres sublimado bastante, mesmo assim, aqui estás a ver aqui uma oportunidade, porque se isto te incomoda tanto, pode ser porque não queres admitir também aquilo que foste. Portanto, tu não queres admitir aquilo que foste e porque ainda tens partes disso. Então tens aqui uma oportunidade de ouro para, se tu permitires, porque se tu estiveres em crítica, vais perder a oportunidade de cura. Se estiveres em crítica, isto serve para tudo. Se eu estiver em crítica em relação a um filme, se eu estiver em crítica em relação a uma pessoa, eu perco a oportunidade de ver em espelho o que é que eu tenho desta pessoa ou desta situação. Porque se esta pessoa ou esta situação tem um potencial de me incomodar ao ponto de eu abrir a boca ou a minha mente estar a dizer mal da pessoa ou a dizer mal da situação, é porque alguma coisa ali mexeu e que tem a ver comigo. Então eu relaxei e entreguei-me ao filme. E entreguei-me ao filme e pensei, eu vou permitir que isto aconteça através de mim. Eu vou permitir que o filme passe através de mim e vais te entregar. E comecei a fazer uma técnica que eu às vezes faço em situações, ou quando me lembro, ou quando tenho tempo, ou quando me está a custar qualquer coisa, que é respirar aquela mulher. Então, permitir que esta mulher e todas as situações entrassem dentro de mim. Como somos todos todos temos o potencial de sentir qualquer coisa, nem é só seres humanos, qualquer objeto, qualquer animal, nós podemos senti-lo em nós, porque somos todos não há diferença. Então, quando me lembro isso, eu vou respirar esta mulher, eu vou. E quando comecei a respirar, eu percebi que até as filhas da irmã dela, eram duas filhas, umas miúdas de 20 anos ou 20 e poucos anos, e elas eram muito alegres, muito felizes, porque a irmã dela era como se fosse a luz, a outra irmã era como se fosse a sombra. Então essa irmã tinha duas raparigas alegres, bem dispostas, que brincavam uma com a outra em casa, que brincavam com a mãe, e aquilo incomodava-me. Não me incomodava só a raiva da sombra, era a alegria da luz. E o que é que eu estou a negar? Isto, quando eu comecei a respirar aquilo tudo, eu percebi que eu andava, que ainda há uma parte de mim que nega a luz, que nega, que vê com ar, com cinismo, a alegria ou a infantilidade ou o primarismo dos outros, as emoções mais básicas, que prefiro ver isso com humor, com algum cinismo, com algum sarcasmo. Porquê? Porquê que ainda há uma parte de mim que, pelos vistos, aquele filme mostrou-me, que ainda não quer render-se, por exemplo, como aquele filme nos fazia sentir um ambiente familiar, fazia sentir a casa, ainda há uma parte de mim que nega esse calor humano, que nega essa proximidade, que nega esse relaxo, essas emoções descontraídas,
que vê nisso um ridículo, que teima, ainda há uma parte de mim, provavelmente, que ainda teima que hajam, que o interessante seja a complexidade. Ainda há uma parte de mim que nega a simplicidade. E era isso que aquele filme estava a mostrar de uma forma um bocado crua. Porque ele não. A crítica, depois de depurar tudo isto, eu percebo que a única crítica que eu tenho real ao filme é ela. O filme não nos dá descanso. E, portanto, ela é sempre antipática. Nunca há ali um volte-face. É muito cru e isso tem de forte, mas também é difícil aguentar. Porque se os realizadores, não é? Se essa arte nos querem mostrar alguma coisa, para nós tem que nos dar intervalos para a gente respirar. No entanto, se isto não fosse tão cru, não me teria feito vir falar disto. Portanto, eu nem sei se posso fazer essa crítica. Portanto, se calhar eu, para perceber tudo isto, teve que ser de uma forma violenta. Se fosse de uma forma suave, eu se calhar ia afastar. E não ia ver o que eu precisava de ver. Enfim, queria-vos contar isto. Um grande beijinho, até à próxima.